Ah, estamos ao vivo, mas aqui juntos nessa sexta-feira especial para falarmos, gente, de assuntos tão interessantes, né? Então, já te desejando uma excelente noite. E, claro, gente, sejam todos bem-vindos, né, a mais este podcast. Se você não é inscrito no canal, aproveita agora, já se inscreve, já ativa o sininho de notificações para você sempre ficar ligado para os próximos vídeos. Deixa seu comentário, que hoje o assunto é incrível, é um assunto bem pertinente a tudo que nós estamos vivenciando, né? Então vamos lá, gente. Aqui no podcast do Joelson Podcast, nós mergulhamos em conversas profundas, reflexões inspiradoras, histórias cativantes. Aqui exploramos o universo do conhecimento, da criatividade e da experiência humana. Então sejam todos bem-vindos, muito bem. Gente, não posso esquecer de agradecer a Fox Rock, a Rádio Rock aqui de Sorocaba, que é o estúdio onde nós estamos. E, claro, ao Visual Tour e a Copel Eletrônica. Olha, não esqueci de ninguém hoje. Muito bem. E a nossa convidada está aqui. Ela é a Joelma Cristina, geógrafa, professora, e vai falar um pouquinho para nós sobre mudanças climáticas, né? Essa parte de aquecimento global. Estamos vivendo o apocalipse? Né? Estamos vivendo o fim do mundo? É isso aí que a gente vai estar falando, gente. Mas deixa eu falar com ela, né, gente? Joelma Cristina, seja bem-vinda. É uma honra te receber aqui. Uma ótima noite. Se apresenta aí pra galera. Ai, obrigada, Joelson. Estadas, muito legal esse programa e é gostoso estar aqui com vocês. Né? Meu nome é Joelma Cristina, muitos me chamam pelo segundo nome Cristina. Então, eu chamo de Cris. Pode chamar de Cris. Eu sou professora de geografia, há muitos anos que eu leciono e eu amo muito a geografia. Né? Eu acho que a geografia é a nossa vida. A gente vive nesse planeta, então a gente está em constante movimento, como o planeta está. Então, a geografia faz parte do nosso dia a dia. Então, é muito importante o estudo da geografia. Claro que a geografia engloba várias ciências, né? E eu, como professora, falo um pouco de cada uma dessas ciências para os alunos aí, né, motivando que um dia se especializem na climatologia, que é o assunto que você vai me perguntar aqui hoje, né? Mas também eu sou formada em gestão, né? Também tenho pedagogia, dei aula para os pequenininhos, né? Hoje eu dou aula no ensino fundamental, anos finais, né? E também agora estou fazendo psicanálise, que também é um assunto que eu gosto muito. Estou fazendo bacharel e também estou fazendo uma pós em psicanálise. E para entender também melhor, né, a questão do que a sociedade está vivendo hoje, né? Que, como você disse, será que estamos no fim do mundo, né? Para muitas pessoas, os acontecimentos que estão ocorrendo, né, em várias partes do mundo, várias partes do Brasil, está levando as pessoas a precisarem de uma ajuda emocional. Então, verdade. Também estou indo nessa área emocional também para ajudar as pessoas. Uma coisa que a gente estava falando antes, que eu acho interessante até a gente colocar, é essa questão de... Existem muitas teorias. Sim. Né? E a gente vai estar falando também o que é o conceito de teoria, o que é uma teoria e o que é um fato verdadeiro para a gente falar, não, realmente é dessa forma que as coisas acontecem. Ou então, assim, se imagina que seja de determinada forma e aí a gente vai falar disso também. Certo. Porque existe muito disso, né? Alguns falam levando como verdades, mas não tem, é uma teoria e a gente vai falar disso. Quando você falou da geografia, eu lembro, não sei se ainda nas famílias existe isso. Porque quando eu era pequeno, gente, a gente tinha uma dinâmica em casa que até... Eu tive uma professora dentro da minha casa, né? E ela me falava, fazia assim, eu via as bandeiras dos países, eu tinha que identificar.
de qual país era aquela bandeira e saber a capital daquele país. Né? E aí a gente vai também. E a gente vai gostando da geografia, vai entendendo, vai querendo saber o que mais que tem daquele país, né? Né, dona Joelma? Cristina. E os alunos gostam muito. A questão de bandeiras, alunos gostam demais. Os meninos, então, gostam porque gostam de acompanhar os jogos, né? No tempo de Copa, né? Copa, então, e eles aprendem rapidinho, sabe? Aprendem mais às vezes do que o professor, porque eles lembram de todos na hora. Ah, professor, essa bandeira de tal país e tal. E aí é bom que a gente associa, né? Então vamos estudar, vamos ver o que acontece nesse país, vamos ver a população, vamos ver a economia, vamos ver, né? Porque a geografia engloba tudo isso. Vamos ver a comida, né? Qual o tipo de alimentação, vamos ver o relevo, vamos ver como vivem as pessoas ali, as diferenças sociais que existem. Então, a geografia é uma ciência muito ampla. Vamos fazer uns cálculos também, e se precisa da matemática, eles precisam entender da matemática. Vamos ver a origem dessas palavras aqui para vocês entenderem melhor o que quer dizer, né? A própria geografia, né? A descrição do planeta. Então, o que quer dizer isso? Como vamos descrever? De que maneira essa descrição aparece para nós analisarmos? De que maneira fazemos uma leitura através dos mapas, que também é uma forma textual. Então, entra também a linguagem, vamos dizer assim, o português ali também, né? Tá tudo, várias né, formas junto. de linguagem ali, né? De texto, né? Várias Sim. formas de textos. Porque eu vejo assim, os mapas eram uma forma de comunicação onde não existia a tecnologia como nós temos hoje, que a gente tem GPS para se orientar de uma forma geográfica, vamos colocar assim, que ele mostra a rua, mostra ali... E mesmo o GPS por trás tem uma pessoa fazendo, né? Sim, trazendo que as organizou imagens tudo aquilo, né? E desenhando e colocando ali no GPS. É verdade. Né? E aí você tem... Eram os mapas que guiavam, né? Os grandes navegadores, as grandes navegações... Foi tudo através dos mapas, né? Sempre tinha um geógrafo nos navios por onde andavam, né? As navegações, onde andavam os desbravadores. Sempre precisava ter alguém, não tinha câmera fotográfica, então tinha que ter aquele artista que sabia desenhar tudo que encontrava pela frente, saber o sentido que estavam indo, saber a direção e colocar tudo ali num plano, tudo num papel, né? E ficar registrado para os próximos que viriam depois, já teriam conhecimento daquele lugar. E aquilo que ficou para trás ficou sendo história. E assim a geografia também, a história faz parte da geografia. Temos a geografia física, a geografia política, né? Aí entra essas partes, né? A geografia é dividida, né? Da geografia física e geografia humana. Aí dentro da geografia humana tem várias geografias, econômica, política, social. E na geografia física, tudo que se refere ao físico do planeta, ao corpo do planeta, né? Todas as estruturas, a atmosfera, a constituição do solo. Eu vou falar que eu sou mais fã dessa parte aí. Que legal. Eu sou apaixonado por pedras. Quem me conhece assim, sabe que eu tenho lá minha coleção de pedras. Sim. Né? E eu sou apaixonado. As pedras, assim, a gente faz, né, os passeios, as trilhas, tudo, e conhece muitos lugares. E assim, tem cada pedra linda, e fora que tem as pedras preciosas que a gente sabe, semi-preciosas. Tem valor econômico, sim, né? Dá pra falar um pouquinho? Que o homem valoriza essas pedras, né, que passam a ter esse valor econômico, e aí já o aspecto físico da exploração que o homem faz da natureza, né, a extração dos minérios, que servem para o quê? Para o desenvolvimento da geografia humana, dentro da geografia humana, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, né? E aí que entra também a questão dessa, às vezes, né, ganância do ser humano de não ter esse cuidado nessa exploração do meio ambiente, né? Ser de uma forma muito acelerada, né? Em alguns lugares, não digo em todos, porque lembrem-se, o nosso planeta é imenso. Ele é grande demais. Então, existem muitas coisas que são localizadas. E, às vezes,
as pessoas, né, as mídias, assim, falam daquela coisa localizada de uma forma que parece ser global, parece que está acontecendo ao mesmo tempo em todo lugar. E nem sempre é assim. As informações através da tecnologia, e toda a tecnologia que a gente usa hoje, ela vem, né, da extração da natureza para essa transformação que ocorreu, né, no decorrer de todo o processo industrial. E a informação passa a ser, através da tecnologia, ser mais rápida, né? Então, a informação é mais precisa, isso são fatos, mas muitas vezes essa informação que é fato, que não é teoria, que é coisa real que a gente vê, está dentro dela uma teoria. Entendeu? Às vezes, na hora de passar essa informação, que é um fato, acrescentam coisas que não são fatos, são apenas ainda pensamentos. Não às vezes não é nem uma teoria científica, porque para ser uma teoria científica tem vários processos, tem várias análises para se chegar a uma teoria científica. Às vezes não, às vezes é só algo que alguém pensou e acha que é daquele jeito, né? Dentro da teoria científica, né, existe todo um processo científico para uma análise de uma situação, para uma lógica sem resposta, né? Aconteceu isso, mas por que aconteceu isso? Qual é a lógica disso? Aí vem várias respostas e às vezes não se chega a uma conclusão exata. Por isso que existem vários cientistas, vários grupos que ainda estão analisando alguns fatos que ocorrem. No entanto, esses fatos que ocorreram e não se tem uma resposta para eles, continua sendo teoria por não ter a resposta ainda exata. Então, por isso que existem vários grupos de cientistas que pensam diferente. Então, a assim, geografia... Ó, não te cortando, né? Mas assim, então eu tenho uma ideia, eu penso que seja algo assim, né, de uma determinada forma. Aí eu vou aí pesquisar os elementos para ver se realmente aquilo é daquela forma. Isso, e mesmo assim pode surgir dúvidas conforme você está pesquisando. Certo. Por isso que o cientista que é cientista mesmo, assim que está na ciência, ele fala assim, ele tem aquela frase, né? Eu só sei que nada sei, porque ainda tem muito para se pesquisar. Para você ter uma ideia, né? O nosso planeta, a Terra, que foi ainda de tudo que foi feito assim de pesquisa, ainda se tem tão pouca resposta de como é formado, como é o interior da Terra, como ele é, né? Tudo que se tem, né? A gente tem a teoria de que sim, o núcleo da Terra, ele é sólido, ele é formado de níquel e de ferro. Mas ele tem a camada, né? Uma camada sólida, camada líquida, uma camada sólida, líquida e depois sólida de novo. Que é o magma, seria o magma. Isso, né? E depois tem as camadas de água também que estão no interior da Terra, né? Que são subterrâneas. Depois tem o magma. Depois tem partes rochas. Os lençóis freáticos, né? Chamados de essas partes de lençóis, como se tivesse uma cobertura, né? Chamados de lençol, onde estão as águas, né, subterrâneas. Cris, entrando já nesse assunto dos lençóis, me fez lembrar até de um artigo que eu assisti, já puxando o que aconteceu aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. E você vê que o escoamento da água está sendo bem lento no Rio Grande do Sul. Devido a muita quantidade da água ali. Isso. E ser em lugares mais baixos, isso, aonde também a saída para o mar, ela não é tão larga, vamos colocar assim, é estreita. E eu vi também nessa reportagem que o lençol freático, ele também enche de água. Então, você tem a água na superfície e a água que está embaixo. Então, eu ouvi falando que isso também interfere nesse escoamento. Pode ser. São teorias, né? A gente tem que estudar mais a fundo e ver o que os estudiosos estão vendo da situação lá. Claro que o que aconteceu, né, falando da região sul, né, é algo além que precisa estudar mais do que a gente possa imaginar, porque foi uma coisa
muito grande, extensa, Não por foi uma atingir... coisa natural, vamos colocar assim? Por atingir tantas cidades ao mesmo tempo. Isso daqui eu estou falando de uma lógica geográfica, certo? Então, quer dizer, tem outros fatores que fizeram com que ocorressem isso. Aí a gente ouve falar que realmente existiam represas ali em volta, umas estouraram, outras foram abertas, algo assim, que aí favoreceu mais ainda essa, vamos dizer, esse alagamento ali naquelas cidades todas, dificultando, não só a chuva foi a questão, claro que a chuva, a gente sabe, em Sorocaba mesmo, quando chove, devido às construções em volta, né, do rio, né, das suas margens, o rio transborda. Sim. Esse é natural nas cidades que são desenvolvidas a margens de rios e tudo mais. Mas ali foi algo além, né? A chuva demais, água, né? Então, tudo isso favoreceu. E aí, devido à localização, a como estão essas cidades, né? Tipo assim, vamos dizer, em vales, fica mais difícil o escoamento, né? Mas não é só um fator assim nesse momento de chuvas apenas. Que seria uma lógica que isso não aconteceria, entendeu? Aconteceria um temporal, sim, traria prejuízo, como já trouxe em várias outras cidades, né? Em cidades onde são construídas casas, em montanhas, e acontecer desmoronamentos, né? Isso acontece, que o solo vai ficando encharcado, certo? Mas é claro também que o lençol freático ele está a uma profundidade onde também tem rochas mais sólidas também. Pode ser também que isso favoreça, mas não é só isso também. Tem que ter um estudo maior sobre essa questão aí do solo mesmo ali, entendeu? Legal. E outra coisa, a gente vê assim, né, que aí você estava falando do núcleo, nós temos as camadas, né? Então, é o que eu ia falar. E o que se sabe dos cientistas, né? Como saber disso? Através dos movimentos sísmicos, né? Dos terremotos. Que se tem a ideia de que isso é o interior do nosso planeta, né? Então, são teorias, e são teorias válidas, porque a mais lógica teoria até hoje é essa. Pode ser que daqui 100 anos outros cientistas consigam se aprofundar mais no interior da Terra, porque até agora só 20 quilômetros, não, 20 metros, nem quilômetros, foi só 20 metros que conseguiram se aprofundar com os equipamentos que tem. E é isso que se tem. Então, não tem assim, para você ver assim, como tem tanta coisa ainda para os cientistas descobrirem, entendeu? No nosso planeta, né? A Terra tem uma circunferência de 12 mil quilômetros, um diâmetro de 6 mil quilômetros, e só conseguiu se aprofundar 20 metros de profundidade. Ainda os cientistas falam, não estou falando nada de mim, né? Porque eu, como professora de geografia, eu tenho que trazer para os alunos fatos científicos. Eu tenho que estudar os estudiosos e falar deles. Eu nunca posso trazer minha opinião geográfica, porque ainda sou professora de geografia, né? Tem que mostrar ali o que um fala, o que o outro fala, e aí fazer eles pensarem. Se eu fosse, assim, uma cientista do clima, né, especialista, um doutorado, e fizesse especialização em climatologia ou em geologia, né? Por exemplo, tem esse cientista que eu acho muito legal, ele, né, que é o Ricardo Felício, né, que acompanho. Então, ele é um cientista climatólogo, né, doutor em climatologia, e ele trabalha nisso, ele estuda isso, né, é um brasileiro. Também em geologia tem o como que é o nome dele? O Anderson. Rodrigo Silva, né? Ele é um cientista, ele se especializou nisso. Essas ciências fazem parte da geografia. Então, um professor de geografia, ele vai nesses cientistas e traz para os alunos essas informações, entendeu? Certo. Então, eu não posso falar de mim, eu tenho que falar do que fatos que tem, teorias que existem nas minhas aulas de geografia. Claro também que a gente não pode esquecer que um professor, ele está transmitindo aquilo
que os governos passam para transmitir, né? Então, também tem essa questão política por trás das aulas também de geografia ou de qualquer outra aula. Sim. A matéria de geografia eu acho muito interessante, porque isso a gente vê até na faculdade, que é a única matéria que vai trazer o aluno a ser crítico. Porque você não vai trazer só a história, só o passado. Você vai trazer o passado, o presente e como será o futuro. O que os cientistas falam, o que um diz, o que o outro diz. Então, você transforma o aluno em um aluno pensante. É essa a intenção de todo geógrafo. Que o aluno seja pensante, que o aluno tenha esse espírito crítico de buscar essas respostas e de não aceitar tudo que é lhe falado e saber que as teorias, se elas existem, é porque não são fatos reais. Por isso tem o nome de teoria. Quando elas se tornarem fatos reais, é porque já tem toda a lógica científica para dizer: temos comprovação, temos foto exata, temos tudo exato de que realmente isso é isso. Ah, legal. Deixa eu só ver aqui que nós temos muitos comentários. A galera tá aqui. Tem a galera da Argentina nos acompanhando. Então, mis amores de la Argentina, besos, los amo, los extraño mucho. Temos aqui alguns comentários, galera mandando boa noite. É isso aí, gente. Isso é uma honra ter vocês aí, hein? E falo mais uma vez, se você não é inscrito, já se inscreve e comenta aí, gente. Fala de onde você é, de onde você nos assiste. E é isso, uma excelente noite para todo mundo. Falando nisso, Cris, o que os cientistas falam, nós estamos vivendo o aquecimento global? Olha, uma grande parte dos cientistas que não trabalham assim para alguma empresa da indústria, eles dizem o seguinte, que não existe um aquecimento global, porque não tem lógica, devido ao planeta ser tão grande, ter um aquecimento global que afete o planeta todo, entendeu? Assim, então, esses cientistas dizem isso, que não existe um aquecimento global. Existem algumas mudanças locais de alguns fatos que podem ocorrer e tal. Porque o que diz o aquecimento global? Diz que o aumento de CO2 na atmosfera e com esse efeito estufa está aquecendo mais o planeta inteiro e está tendo derretimento do Ártico, do Antártico, né? Aí esses cientistas dizem que o CO2 é fundamental para a atmosfera, né? O CO2, ele já existe e o homem jamais conseguiria, sabe, gerar tanto CO2 assim que seria prejudicial. Muito pelo contrário, o CO2 é necessário até para que as plantas sejam favorecidas, sabe? O efeito estufa aconteça, como se fosse uma estufa mesmo, que coloca umas plantas... No todo o processo isso, ali. Para ali, parte do processo. Para as plantas se desenvolverem. Uhum. Então, esses cientistas falam isso, que é importante. E isso só acontece também com a luz solar, né? A luz solar favorece esse efeito, essa camada. Tanto que esses cientistas falam, né, que, por exemplo, nos polos, Polo Norte, quando, naquela época onde o Sol bate com menor intensidade, e aí isso também faz parte para produzir o ozônio, né, a camada de ozônio. E aquela camada de ozônio não aparece, é porque essa produção desses gases, do ozônio, do CO2, precisa do Sol para produzir isso, entendeu? Tá, seria a combinação junto. Por isso que aí, nesse tempo, parece que tem um vácuo ali, né, onde o Sol não bate com tanta intensidade, que aí eles falam que é o buraco na camada de ozônio. Então, aí tem alguns cientistas
que falam que é devido a isso, as geleiras estão sendo prejudicadas, mas o sol já não está batendo com tanta intensidade ali, então quer dizer que não acontece um derretimento assim, entendeu? Não sei se está dando para entender mais ou menos o que eu estou falando. E esse derretimento que a gente vê, Então, na mídia, tudo, é algo natural? Os cientistas dizem que sim, porque todo o nosso planeta passa por esse processo. Em alguns momentos, a Lua influencia, a distância, como a Terra está em volta, assim, girando ao redor do Sol, a distância do Sol influencia. Então, em determinados momentos, derrete. E depois torna a gelar novamente. Isso é um processo que sempre aconteceu e sempre vai estar acontecendo no nosso planeta, né? Nada está parado. Nada está parado, tudo está em movimento. Então, isso eu achei interessante que você falou, porque a gente tem uma ideia assim, que a gente está na crosta, mas a crosta ela não é parada. Não é. Ela está em movimento constante. Sim. A gente não sente porque é gigante. Em alguns momentos vem a maré, outros momentos não. Depende da Lua, depende de toda essa órbita que existe ao redor do nosso planeta, do próprio planeta que está se movimentando. Então, esses cientistas dizem, porque a teoria do aquecimento global é que o homem está provocando esse aquecimento global. O homem não teria essa capacidade tão grande de fazer isso. Entendeu? Então, é como se, por exemplo, um ciclone. Esse cientista, ele fala do ciclone. O ciclone, quando ele se forma, né, que vai as nuvens, nimbos, né, que vão se formando e tal, e quando ele se forma, ele tem um formato de uma bomba atômica, vamos dizer assim. Sabe? Ele é uma coisa natural. O homem não teria condições de fazer um ciclone, por exemplo. Certo. Por quê? Porque para fazer um ciclone com toda a energia que precisa, que a natureza envolve ali, e quando esse ciclone acontece nos oceanos, né, que levanta a água a 5 metros de altura, porque nós temos 2 mares. A atmosfera é um mar, que é formado de partículas de água, e o mar, que é essa água mais condensada que a gente vê, né? Que a gente pega. Mas a atmosfera é cheia de água também. Aí vai formando essas nuvens que se junta com o mar e sobe, quando é no mar, nesses ciclones, formando esse temporal, né? Que os cientistas, esse cientista mesmo fala assim, que é lindo de ver como é formado, né? Essa energia que é gasta aí da natureza é tão forte que precisaria muitas bombas atômicas, porque quando uma bomba atômica, que já foi soltada, né? Uhum. Que já aconteceu do homem usar, é o mesmo formato do ciclone. Se olhar assim, é o mesmo formato. Para acontecer, se o homem fosse fazer, necessitaria de muitas bombas atômicas para gerar toda essa energia. Olha só. Então, você vê assim, imagine para mudar um ciclone num lugar. Imagina para mudar o clima do planeta. Vê a extensão? O planeta é muito grande. Coisa, sim. Então, esses cientistas dizem isso, né? E eles falam assim, com uma lógica de estudo da atmosfera. Entendeu? Com estudo. Porque para você ver as mudanças, tem que estudar quantidade de chuva, você tem que estudar por muito tempo o solo, você tem que estudar o mar, você tem que estudar várias situações do planeta, entendeu? Aí ele fala, né, que essa teoria que não vem de hoje, mas que foi mais divulgada pelo Al Gore, né, que também ganhou muito dinheiro. Eu assisti o filme dele. Isso, o filme. Acho que é uma verdade inconveniente que ele fala, né? Ele defende o aquecimento. Defende que deixem de usar os carros e carros elétricos, deixem de usar isso, né? Forno elétrico, tudo elétrico, tudo indústria, né? Tudo coisas tecnológicas mais modernas para as pessoas terem em casa e tal.
Então, dizem que ele foi muito para esse lado materialista de levar as pessoas mais para o materialismo, sabe? Assim, usar uma teoria que para outros grupos de cientistas não tem lógica, né? Pelo próprio fato que ele diz que o CO2 aumentou e aumentou a temperatura, e ao contrário, né? O CO2 acompanha a temperatura, entendeu? Tanto então, quando ela sobe, eleva, quando ela baixa também. É isso. Mas para acontecer global, não. Às vezes pode acontecer num local, né? Microclimas, mas não numa mudança global. Pode acontecer uma mudança igual nós estamos local. Passando pelo El Niño. Sim. Dá para falar um pouquinho desse? Então, o El Niño, né, que os cientistas falam, que faz os 100 anos, né, que eles estudaram essas mudanças climáticas do El Niño, porque o nome El Niño, porque acontecia no mês de dezembro. Então, logo no começo, se achava que essa mudança climática aí, desse aquecimento que acontecesse só em dezembro. Por isso que veio o nome El Niño, que quer dizer assim, Jesus, né? Nascimento de Jesus, dezembro. Então, eles associaram e deram o nome de El Niño. Eu nem sabia que era disso. Por isso. E depois, viram que esse mesmo acontecimento dessa mudança do clima aconteceu em outros meses, não foi mais em dezembro, entendeu? Então, viu que ele era volátil, então ele acontecia em outros momentos. E aí, como acontecia em outros... É o mesmo... como posso dizer? É o mesmo... Fenômeno, mas que não acontecia só em dezembro. Passou um tempo que é assim, nós estamos em movimento. Então, um ano vai chover mais. Dali 4 anos já não chove tanto, mas no próximo chove tanto de novo. E isso a gente vê no decorrer da história, né? Essa parte de mudanças climáticas sempre aconteceram. Sim. Épocas de seca, épocas de chuva. E não em todos os lugares. Às vezes seca num lugar, chuva no outro, e depois reverte, seca no outro, chuva no outro. E aí aconteceu o quê? Que eles viram que esse fenômeno aconteceu em outros meses. Aí deram o nome de Laninha. Mas era o mesmo fenômeno, então eles viram que não é só em dezembro que pode acontecer em outros anos, em outros meses, entendeu? Então é assim que vai acontecendo, porque o nosso planeta está em constante movimento, né? E esses fenômenos que acontecem na atmosfera e também o que acontece na litosfera também acontecem... Acontece uma bala aqui, passa uns 4 anos, não acontece mais nada. Depois acontece de novo, entendeu? E eu achei interessante. Só para a galera entender um pouquinho do El Niño. O El Niño, ele é um fenômeno que aquece as águas do Pacífico, é isso? Isso. Aí vem, né, para o continente, aí causa temporais, tempestades. Porque daí isso vai para a atmosfera, muda a questão de temperatura, seria isso? Isso. E aí já esses choques de... Isso, e tudo tem a ver também, né, com a circulação dos ventos, dos trópicos, e todo o movimento que acontece, né, na atmosfera mesmo. Eu acho tão legal, gente, porque assim, você vê que tem muita coisa, assim, né? Você vê que não é só aquecer, mas interfere também a localização, você tem os trópicos, nós estamos no trópico de Capricórnio aqui, né? Passa por nós e você vê, então, que a nossa região aqui, né, Sorocaba, região, nós estamos entre o tropical e o temperado. E você vê que esse sistema de clima não mudou. Continua, por causa da intensidade solar, a forma como ele chega até o nosso planeta. Então, quanto mais próximo do Equador, mais quente, não tem muita, como posso dizer assim, as diferenças, né, como tem no temperado, que as estações do ano bem definidas, né? Quanto mais próximo do Equador, mais úmido, por causa da ventilação que tem ali, por isso que a maior parte das florestas tropicais estão bem essa linha do Equador. Eu tive a oportunidade de conhecer o Amazonas e assim, é muita água. Isso também, será que é pela região, assim, de ser rios gigantes, ser muita água? Será que tem a ver também? Tem a ver com tudo, né? Por quê? Tem floresta, tem nascentes, tem chuvas, tem mais umidade,
né? Tem o lençol freático ali com mais água mais próxima. Tudo influencia. Quanto mais próximo do Equador. Entendeu? Aí, é claro que existem outros rios nas faixas temperadas, que são as faixas mais frias, né? Não a mais fria, porque depois tem os polos, né? Mas entre os tropical tem as zonas temperadas, tanto do norte quanto do sul. Né? Mais do norte, que tem mais países no norte, né? No hemisfério norte. E tem os rios gelados, os rios mais frios, né? As montanhas também. Aqui na nossa região sul, né? Assim, da América do Sul, né? Os rios correm mais do nosso lado, tem bastante rio, né? Que corre mais porque eles nascem nas altas montanhas e correm aqui do oeste, né? E correm pro Oceano Atlântico. Então, tem bastante rios correndo na nossa região que é mais plana. Né? Sai da Cordilheira dos Andes e corre para cá. Me fez lembrar de um dado que eu, assim, fiquei... Se eu tinha visto, eu nem lembrava e eu vi há pouco tempo, achei muito interessante, do rio Tietê. Que ele não corre para o mar. É um rio que não corre para o mar, ele deságua em outro rio, né? Ele é afluente do Paraná, é isso? Isso. Nós somos do Tietê, Sorocaba, né? E o Tietê vai para o Paraná. E o Paraná, quer dizer, é um rio só, né? Que nasce aqui no alto. Só que ele percorre dentro para o lado dentro oeste. Do estado, né? Ele vai... E vai até a Argentina. Olha que aí legal. Aí depois lá que ele vai para o Oceano Atlântico. É interessante, né? É interessante. Lembra que os exploradores, né? De que forma que eles se adentravam ao continente? Através dos rios, né? De que forma que eles transportavam todos os produtos, né? Que encontravam preciosos através dos rios, das embarcações menores. Deixavam os navios atracados, né? Na praia, longe lá. E os navios, as embarcações menores que eles adentravam e iam explorar as terras. Conhecendo, né? É bem interessante. E eu achei tão interessante. E também as cidades começaram a surgir à margem dos rios. Sim, tanto é que aqui a nossa região é a região dos tropeiros, né? Era caminho, né? Desses desbravadores também. Tanto pelo rio, eu acredito, como a pé. É porque sempre o rio foi importante, né? Porque... de onde que as pessoas tiravam as águas para usarem em suas casas, os rios. Antes de ter os banheiros propriamente ditos, eram os rios que usavam, né, para tomar banho, né, para lavar as roupas. E muitas regiões do Brasil ainda são dessa forma, ainda é dessa forma, né? Ainda é. Então, a água é muito importante. Sim, e aí todo o desenvolvimento é ali na beirada do rio. Né? A margem do rio. A margem do rio é bem interessante mesmo. Só que aí as cidades foram crescendo, né? E os rios sendo importantes, aí eles passaram a ser tão importantes no sentido de serem assoreados, construírem, né? As represas. Também as represas para as energias, para energia hidrelétrica, né? Mas eu digo assim, asfaltarem em volta dos rios, né? Construírem, deixar os rios que eram expostos subterrâneos, né? Fazendo galerias, né? Certo. Para construir a cidade por cima. Até muitos mudam os cursos dos rios, né? Então, nós tendo no decorrer da história rios que existiam, hoje já não existem mais, por conta, acho que até disso, né? Dessa questão de desviar. Isso pode mudar, assim, ser um microclima diferenciado naquela regiãozinha, entendeu? Diferenciar, antes chovia mais, agora chove menos. Mas não que aquilo vá afetar o planeta todo. Igual, afeta a gente aquela ouve, região. Né, que os desertos, por exemplo, o Saara diz que um dia foi floresta, né? Então a gente, fala um pouquinho para nós assim, tudo isso que nós já estamos falando, né? Porque nada está parado, tudo está em movimento e aí você tem
a questão dos terremotos. Me fez lembrar também agora a questão dos terremotos, né? A gente está ouvindo falar de terremotos no Brasil, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né? No Nordeste. Mas é por causa disso, nada está parado, tudo está em movimento. Isso, e dependendo de um abalo que ocorra no fundo do oceano, e se ele for maior, né, esse abalo, né, sísmico, né, as ondas atingem proporção maiores também. Aí outros lugares, talvez, que não sentiam, passam a sentir. O magma está sempre em movimento, as placas não estão paradas, né, estão em movimento. É que a gente não sente o tempo todo. A gente sente mais quando esse abalo é mais forte. Sim. Quando você fala que a crosta ela é instável, é isso mesmo. Ela não é estável, ela é instável. Para você ter uma ideia, né, Joelson? Um dia, os continentes foram... Hoje são vários continentes separados por água, apenas a Eurásia que não. Mas eles já foram um só. Né? Um continente só, que ao tempo, né, com o tempo, foram se distanciando. E esse movimento não terminou. Continua. Continua. Pouco, mas continua. Né? Os cientistas dizem que esse movimento não parou. Alguns dizem até que esse movimento pode retroceder, eles podem se... São teorias, né? Vocês têm que ver vários cientistas. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Que pode ainda acontecer daqui milhares de anos de novo de se juntar, entendeu? Interessante, que aí entra aquela questão da Pangeia, né? Isso. Era a Pangeia. Eu acho muito interessante, eu já li muito, assim, sempre gostei dessa parte, né? E a gente vê, assim, que como se formaram, né, até as altas montanhas do Himalaia, foi tudo dessa separação dos continentes. Os Andes, né, também, tudo... Então, o que os cientistas falam? Que as terras mais planas que existem hoje são as terras mais antigas. E essas montanhas que a gente vê hoje, por causa do choque mesmo das placas que foram se formando, são as mais recentes. Então, veja que essas recentes têm milhares de anos. Então, as mais antigas, quantos outros milhares de anos já tem que já estão mais planas? Porque no Brasil nós não temos vulcões. Não. Adormecidos, sim, né? Vamos dizer assim, que já... E já foi, mas assim, não tem nada ativo, nada igual nesses países que ali, enxame de vulcões. Já ouviu falar disso? Enxame de vulcões. Enxame de vulcões, que é muitos sismos que falam? Abalos sísmicos. Abalos sísmicos, né? Assim, mas contínuos. Por causa dos vulcões. E pequenos, de vulcão. Tá. Na Itália, no sul da Itália. E são vários, assim, tipo de 100 seguidos, assim, que é registrado. Mas, assim, na escala lá de 2 e 3, mas é baixo, né? Uhum. Mas está tendo muito. E aí, vivendo o apocalipse, nós estamos vivendo o fim do mundo, né? Na sua visão, assim, como que a gente pode passar para a galera que está acompanhando, né? E vendo, assim, isso é uma coisa natural que a Terra sempre está passando... Ou é algo assim que a gente está vivendo o apocalipse, como a turma fala? Tem muitos fatores, né? Que dá para a gente pensar, teorizar e enfatizar como fato, né? A gente sabe que o ser humano, ele tem uma tecnologia hoje, né? Muito avançada. Né? Tem tecnologia de drones de fazer chover. Como foi lá em Dubai. Isso, né? Que até ficou de uma forma meio fora de controle deles ali. É, né? um equipamento, Sim. É uma tecnologia. Né? É vamos dizer, um robô que mexe com a atmosfera e ele consegue fazer com que se formem nuvens ali. Então, essas nuvens vêm de algum lugar. Se ali não chove, é porque está vindo de outro lugar. Certo? Então, se está vindo de outro lugar, quer dizer que esse outro lugar... A evaporação, em vez de ficar ali chover naquele lugar, está indo para lá. Então, isso é uma lógica. Então, a gente analisa também como uma lógica essa situação. Então, se chove num lugar que era um deserto e está usando uma técnica, né, avançada, quer dizer que outro lugar está ficando sem aquela umidade. E
como é uma máquina, às vezes o ser humano quer ser um deus, né? Mas às vezes não dá certo, né? A coisa não dá muito certo. E aí acontece a situação como aconteceu, né? Passou do controle e gerou toda aquela destruição ali, né? Então, o ser humano, ele provoca situações na sociedade, né? Ele pode provocar pragas, né? Ele pode tentar assustar uma sociedade toda, através da mídia. Então, isso eu acho que seria o apocalipse, né? Sim, o fim dos tempos, né? O próprio ser humano, alguns querendo ter o domínio de tudo nas mãos dele, colocando desespero na sociedade. Todo desespero gera caos, porque o desespero é o quê? É insegurança. O desespero é o quê? Medo. O desespero faz com que a pessoa se aprisione e seja dominada. Sim, interfere nas emoções, tudo, Sim. né? Então, aí a pessoa não conseguindo se libertar, ela é dominada. Então, vamos dizer assim, esse globalismo talvez queira isso na sociedade. E aí provoca várias situações, entendeu? Várias situações. E aí sim gera um apocalipse, porque Deus diz, né? Se possível, enganariam até os escolhidos. Só que Deus diz, se possível, Ele não vai permitir isso. Como essa situação parece que está avançando cada vez mais, Deus diz que Ele vai abreviar os dias, porque se Ele não abreviar, seria capaz que ninguém se salvasse. Então, Apocalipse é o fim, né? Apocalipse é o final da história, vamos dizer assim. Na verdade, esses conceitos é que a gente estuda, né? E a gente vê que Apocalipse é revelação, né? A revelação do fim. O fim seria o Armagedon, né? Isso. Que fala de Armagedon. Tem até o filme Armagedon. Mas então, são assuntos para mais, né? Mais detalhar para... Então, seria o Apocalipse? Então, seria essa revelação do fim? Pode ser. Já agora, a gente não sabe, né? Mas o que provoca mais essa questão é mesmo o domínio do globalismo. A globalização é a ação de se tornar tudo global, né? Através da tecnologia, isso está acontecendo, isso existe, né? A tecnologia avançada, né? Os países. A tecnologia avançada, essa tecnologia que às vezes não está na mão de todos, está na mão de poucos. O domínio, nós sabemos que o nosso país é um país produtor e os cientistas dizem que daqui 2040, mais ou menos, e os cientistas sabem, políticos do mundo sabem, que vai esfriar mais no hemisfério norte, quer dizer, esfriando mais, a produção deles vai diminuir por causa do frio mais intenso. Ainda onde vai estar um solo melhor para se produzir é na nossa região aqui, no hemisfério sul, Brasil principalmente, que é um dos grandes produtores. Então, esses cientistas dizem que essa é uma situação que as grandes potências que vivem no hemisfério norte sabem, então querem também dominar essa situação de terem outros territórios para produzir, para se manterem, para manter sua produção. Então, aí vários fatores econômicos que envolvem toda essa situação. Agora, né? Agora, você perguntou para mim, né? Estamos perto do fim. Alguns cientistas também dizem que o nosso planeta está chegando ao fim. E o relógio do planeta está indo, mas por causa dessa situação mesmo do próprio homem, entendeu? Não assim, o aquecimento global. Mas não seria, Cris, tá... assim, porque eu vendo também assim, eu tenho minhas ideias, né? Assim, pode falar. Não seria a transformação, não seria um fim do planeta, mas uma transformação assim meio drástica
do planeta? Com esse... É uma transformação drástica, sabe? Porque, né? sabe, existem muitas teorias. Malthus, né, um cientista do passado, ele elaborou uma teoria. Essa teoria foi aceita por alguns cientistas e por outros não. Só que é uma teoria que existe até hoje, nesse mundo globalista, de que o planeta não ia comportar tanta gente, então não ia ter alimentação para muitas pessoas, e aí seria necessário diminuir o número de pessoas do planeta para que todos pudessem, os demais pudessem sobreviver. Então, para isso, a lógica de que alguns seriam sacrificados para que outros sobrevivessem seria uma lógica natural, entende? Uhum. Então, na época dele, alguns cientistas falaram que não, que o planeta é muito grande e que é só o solo, a Terra, ela não é tão bem ocupada, tão bem produzida, mas ela pode produzir. Tanto que pode que até deserto hoje produz, né? Israel mesmo faz produzir no deserto. Sim, no deserto, é verdade. Mas essa teoria, ela é muito aceita ainda, sabe? Se você estudar, assim, você pegar alguns estudos, né? Eu quero dizer, pegar alguns estudos, você vê que existem alguns grupos de cientistas e alguns grupos de políticos que estão dentro dessa teoria e estão regindo a globalização nessa teoria, entendeu? Só que tem outros cientistas que dizem que não, que isso não condiz, porque ainda tem muita terra para ser produzida, ainda tem muito se pode alimentar a população mundial, entendeu? É só investir na produção de alimentos. E hoje o Brasil é um dos maiores produtores. Sim, de o Brasil pro faz mundo. parte de maior produtor de alimentos. Olha só, gente, são dados importantes e faz a gente pensar em muita coisa, hein? Muita coisa mesmo. Eu vejo assim, falando aqui na nossa conversa, minha mente viajou também, que falando ainda dos terremotos e falando dos mapas, né, que se guiavam antes, eu vi também eu gosto muito de ver, né, os vídeos falando, né, das grandes navegações e tudo, né? Tem aquela falha de San Andreas, nos Estados Unidos, lá da Califórnia, né? E aí eu tava vendo nesse vídeo, e aí diz também que lá é um grande risco de ter tsunami, de ter um desastre ali porque local, porque essa tá bem na falha, falha, né? Porque ali pode haver um abalo maior. Isso. E aí, nesse vídeo que eu assisti, o professor lá, ele falava que naquele tempo da navegação lá atrás, a Califórnia era separada. Então, assim, o que eu entendo? Que a placa, ela tá empurrando para o continente, não se afastando. Ela tá empurrando, entrando para o continente. Para fazer o movimento, Para né? fazer um movimento, isso. E eu falei, olha só que coisa, eu achava que estava afastando, né? Que a gente fala na falha, não sei o quê. E aí ela está entrando, então ela está empurrando a continental ali. Empurrando, ela vai forçar, né? Tem essa falha São Andrés, né? Na Califórnia. Então, eu vi umas imagens, né? Você vai lá, você vê aquela abertura que existe ali, né? Profunda e tal. Esses cânions que a gente vê também tem a ver com falhas assim? Os cânions são... ou ali, que a gente ouve falar, né? O Grand Canyon, né? Nós falando dos Estados Unidos. Né? Ali tem... Foi, assim, desgaste feito pela água, né? E foi desgastando por milhares de anos, né? Foi desgastando e formando aqueles paredões rochosos, tanto que o rio passa lá embaixo, né? Então, alguns cientistas dizem que foi o desgaste feito pela água, que um dia tudo foi coberto, depois a água foi desgastando as rochas mais sedimentares e foi levando, né? Outros já dizem que pode ter sido apenas um afastamento de placa, entendeu? E aí depois se formou o rio ali. Que hoje, a gente parando para analisar, a gente tem no Brasil, né, na divisa ali com a Argentina, tudo,
as cataratas. Você vê que é um Grand Canyon também ali, Sim, né? você Só vê que que com água. E as né? águas estão gastando aquelas rochas. Quanto mais água, mais vai gastando. Então, dali a alguns anos já vai estar um formato diferente. Porque aquele ditado que diz, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, é por causa disso. E a própria água vai desgastando o solo, as rochas, as mais sedimentares vão sendo levadas, né? E é assim também que essas águas todas que vão correndo para o mar, vai deixando o mar cada vez mais salgado, porque de onde elas vão tirando a salinidade das rochas, que você sabe, né? O sal, ele existe tanto aqui, né, no continente, como em camadas embaixo da água, que é rocha. Sal é rocha, né? E essas rochas também são levadas pelas águas dos rios para os oceanos. Aí, pros gente, mares. você aí que não sabe por que, que o mar é salgado, tá a resposta aqui. E lembrando que a água que existe no planeta, ela nunca mudou. Ela é a mesma desde que o planeta foi formado. Essa água vai para o oceano e ela é, vamos dizer assim, falar de uma forma bem resumida, bem simples. Aí ela é filtrada pelo solo, que volta para a nascente e que de novo vem gastando. E depois o magma que vem do interior da Terra forma um novo solo, forma novas camadas e esse solo continua formando camadas, camadas. Que seria uma regeneração natural. Sim, é assim o nosso planeta. Está em constante regeneração, constante movimento, constante se formando, né? Por isso que a gente descobre, a gente não descobre, às vezes, os arqueólogos, cidades embaixo de camadas de terra. Sim. Aí você pensa assim, puxa vida, mas aqui, ó, essa cidade foi aos poucos sendo descoberta, sendo escavada, mas aqui em cima é uma montanha, tem árvores, mas lá embaixo tem uma cidade. Para você ver como isso acontece, como o planeta ele é assim, né? O movimento não para. É verdade. Gente, está muito interessante. Agradeço aqui a participação de todos vocês. Ó, perguntaram, há riscos nesses vulcões no Brasil? Gente, nós só temos 5 minutos para terminar e temos pergunta. Pode né? ser que sim. Se acontecer um abalo muito forte, pode ser que aconteça de um vulcão surgir, entendeu? Né? De um magma sair. E assim, teórico, aqui na nossa mas pode região, ser. a gente tem aqui o Morro Araçoiaba, né, que é o Morro Ipanema, que a gente mais conhecido como Morro Ipanema, mas é Morro Araçoiaba. E a história dali é muito legal também, porque foi o primeiro lugar no Brasil onde houve a extração de ferro, né? E onde foi a primeira fábrica de ferros, né? De objetos de ferro. Tanto é que primeiro foi feita uma cruz de ferro, né? Queria falar mais disso, mas não dá tempo de falar, gente. Vamos ter que marcar um próximo programa. Cris, eu quero que você, já, né, finalizando assim, porque o nosso tempo é 1 hora certinha aqui, deixasse as suas últimas palavras para o pessoal e onde a galera te encontra nas suas redes sociais, né? Pode falar aí. Então eu tenho o Facebook, tá? A Cristina Moura. Tem o Instagram também, Cristina Moura. E acho que é isso, assim, de onde me encontrar, assim, né? Nas redes sociais, né? Aí, qualquer dúvida que tenham, se quiserem, né, fazer perguntas, podem fazer para você, aí depois você passa para mim e eu posso, né, estar respondendo. E dizer que foi um prazer estar falando com todos os ouvintes, né? Uma alegria, uma satisfação. E que tenham tranquilidade, sabe? A mensagem que eu deixo. Jesus é a nossa vida e verdade. vitória, certo? Ele é a nossa esperança. Nós devemos estar orando pelas pessoas, né? Agora, lembrando, né, as pessoas do Sul. Sim, com certeza, né, sempre, que estão né? passando por esse momento difícil, né? Eu tenho orado bastante e ajudando, né? Estamos ajudando também. Uma tragédia, um desastre. Mas não é o fim.
porque eles vão receber muita ajuda, e eu tenho certeza disso. A tristeza vai ser muito grande, né? Porque para muitos foi o fim. Mas existem as pessoas que estão ali, vão precisar de ajuda para reconstruir. Eu sei que é um povo forte, vai reconstruir, né? Cris, aproveitando essa sua fala, você acha que vai ter alguma migração do pessoal para o sul, para outras regiões? do Eu Brasil? creio, olha, Porque, assim, tem cidades que, segundo especialistas, não vai ter reconstrução, né? eu creio que talvez possa acontecer isso, sim, né? E a gente sabe que os outros estados vão estar de portas abertas, sim. né? Nós do estado de São Paulo sempre estamos de portas abertas, né? Eu dou aula mesmo para tantos alunos que vieram do Haiti, que vieram da Venezuela. Tenho vários alunos na minha escola que vieram desses lugares, e nós estamos sempre assim, de braços abertos, para receber os nossos irmãos, ainda mais aqui do nosso país mesmo, para ajudar. Tive esse pensamento, dá pra gente fazer um falando sobre imigração, Sim. né? Bem bacana, legal. E é importante porque esses acontecimentos, né? Acontecimentos de catástrofes assim, né? Que acontecem naturais, né? Supostamente naturais, e outras que às vezes políticas, e outras sociais, né? Que às vezes faz com que força as pessoas a saírem dos seus lugares de origem, né? E os outros lugares têm que estar de braços abertos para receber, né, o imigrante. E graças a Deus nós, né, no Brasil, em nossos estados aqui, estado de São Paulo, a gente está sempre de braços abertos para receber mesmo e ajudar. É verdade. Tanto ajuda, né, que a gente está levando para lá, o pessoal de Sorocaba está levando bastante, tanto as igrejas como a prefeitura, como a cidade toda tem arrecadado mantimentos e levado, né? Sim, Para eu as vejo que pessoas o do brasileiro sul. é um povo muito solidário, Sim. né? E ele vai, ele ajuda, e é assim mesmo. E aí que eu vejo assim, aí está Deus nessa ação, porque o Senhor Jesus falou: se você fizer a um desses meus pequeninos, você está fazendo a mim. É verdade. Então, o fim vai chegar? Sim, tudo tem um fim. Mas o importante é que quem tem Jesus só vai ter começo. Por quê? Porque Jesus vem nos buscar. Então, tudo se renova. Vai ser um renovo com Jesus. É verdade. Né? E a nossa esperança é isso mesmo. Muito obrigado por você ter aceitado estar conosco aqui. Vamos já programar uma próxima. E a todos vocês, minha gratidão. E espero todos no próximo programa.